minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Queremos agradecer de todo o coração o convite que nos foi feito para estarmos aqui com vocês na noite de hoje. Mais do que uma bênção, o trabalho na Seara Espírita estar aqui hoje é um prazer imenso, é uma honra. A gente rever amigos, faz outros amigos, e enquanto isso estudamos um pouco de doutrina espírita e do Evangelho do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fugir um pouquinho das nossas características. Nós vamos apresentar um pequeno estudo acerca da exteriorização da atividade mental dos nossos espíritos. O assunto é um pouquinho, vamos dizer assim, um pouquinho técnico, é um pouquinho mais teórico, mas nós vamos tentar transformá-lo em momentos mais agradáveis para que a gente possa entender qual é o nosso papel diante do nosso mundo íntimo, da nossa atividade espiritual, da nossa atividade mental. Nós tiramos esses apontamentos de alguns livros. Primeiro, nós temos que nos lembrar do Senhor Jesus, porque Ele falou sobre isso. Claro que não com a linguagem e as palavras que nós temos hoje, mas Ele falou. Nós vamos ver isso no decorrer. Buscamos no livro dos Espíritos, buscamos em Evolução dos Mundos, em Mecanismos da Mediunidade, Missionários da Luz, Um Mundo Maior. Enfim, são livros um pouco mais técnicos e por isso o assunto é um pouquinho mais difícil, talvez, da gente interpretarmos por primeira vez. Quem está tomando contato por primeira vez ao assunto, não se impressiona. O Doutrina Espírita fala sobre todas as coisas e de todos os modos. Esse é só um assunto um pouquinho mais técnico, que vem trazer para nós como funciona a realidade e qual deve ser o nosso papel diante dessa realidade. O Alexandre vai servir ali de piloto automático para nós. Muito obrigado, viu? Você pode passar o primeiro, por favor? André Luiz nos explica que a característica natural dos nossos espíritos, ou seja, a sua atividade intelectiva, faz com que o seu próprio espírito seja excitado. E toda excitação, embora o espírito, no nosso entendimento, não é matéria, mas é alguma coisa, toda excitação emite uma onda. Então nós todos somos geradores de ondas mentais. A nossa atividade psíquica, a nossa atividade mental faz com que a gente interfira no meio circundante através da geração de ondas. Nós conhecemos ondas através da televisão, do rádio, através desses aparelhos de comunicação sem fio. Ondas caminham pela atmosfera. Mas a característica natural de uma onda nos fala também que ela pode entrar em sintonia com outra onda que esteja na mesma frequência, no mesmo período de tempo, na mesma frequência. Significa dizer que se eu consigo entrar em sintonia, eu também consigo receber essas ondas exteriores. Então, assim como eu emito ondas, as outras pessoas, os outros espíritos, também emitem ondas com seus pensamentos. E eu posso captar o pensamento alheio, de encarnados ou desencarnados. Como a minha onda pode entrar em sintonia com essa onda, eu também consigo então recebê-la. Além de ser gerador, então, eu sou um receptor, posso entrar em sintonia com as outras mentes que geram energias pensantes, e por isso mesmo nós todos, por ser onda aportadora de energia, haverá de ter consequências. E essa é a parte importante para nós entendermos hoje. Há dois tipos de consequência no processo de ondas mentais: as consequências espirituais e as consequências físicas para o nosso organismo físico. Nós vamos ver rapidamente um pouquinho dos dois. No livro Mecanismos da Mediunidade, nós vamos encontrar André Luiz dizendo o seguinte:
estamos mergulhados naquilo que nós chamamos de universo. Esse universo, segundo André Luiz, é constituído do fluido cósmico, e esse fluido cósmico é o plasma divino, a hausta do Criador ou força nervosa de todo o sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações de sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Nesse reino de energias, que compõe todo o universo, e hoje a física quântica está em busca de captar essa tal energia, que seria a energia escura. Matematicamente ela é concebível, mas ainda não se tem prova, mas existe. André Luiz escreve em 1958 isso, em que a matéria concentrada, a estrutura, o globo de nossa moradia, em que a matéria em expansão lhe forma o clima peculiar, a vida desenvolve agitação, e toda agitação produz ondas. O fato de estarmos vivos espiritualmente, e claro, no corpo, faz com que a gente gere ondas relativas à característica do nosso espírito. O que é, no entanto, uma onda? Diremos que uma onda é determinada forma de ressurreição de energia, por intermédio do elemento particular que a veicula ou estabelece. André Luiz está dizendo que onda é portadora, entre aspas, de uma quantidade de energia. Então, quando nós pensamos, nós estamos gerando uma energia, numa determinada frequência, numa determinada potência, que vai produzir efeitos. É o próximo esse? Isso. Na pergunta 23 do Livro dos Espíritos, nós encontramos Kardec questionando os espíritos superiores acerca da essência do nosso espírito. O que é que nós somos enquanto espíritos? O espírito é o princípio inteligente do universo. Ora, inteligente significa que raciocina, que aprende, que ensina, que acha soluções e cria problemas e os soluciona. Ou seja, inteligência é um atributo do espírito que mostra que ela é passível de ser desenvolvida, de ser fortalecida, de ser expandida. Então, o nosso espírito, por conta da sua própria natureza, ele é um ser que foi fadado, que é fadado a desenvolver-se até o limite do que podemos chamar de perfeição relativa. Além disso, seria a perfeição de Deus, mas nós nunca vamos chegar nesse patamar, pelo menos filosoficamente não. Na questão 88, Kardec se aprofunda ainda mais na essência do espírito, quando ele pergunta se os espíritos têm uma forma determinada. Vamos esquecer o corpo, vamos esquecer o perispírito. O espírito tem uma forma? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. São os espíritos superiores que estão falando. O espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Olha que interessante. Nós não conseguimos enxergar espíritos, nós conseguimos enxergar perispírito. Então, quando alguém, um médium, ou num lance de mediunidade de evidência, a gente identifica um espírito, em verdade nós estamos vendo o seu perispírito, que é o corpo fluídico que envolve o espírito. Mas os espíritos superiores conseguem ver o espírito, independentemente do perispírito. Mas eles chamam o espírito de chama, de clarão, de centelha etérea. Ora, o que é isso senão um foco de luz? Chama, clarão, centelha etérea é um foco de luz. E se é luz, é vibração. Porque toda a energia, toda a luz emite, é identificada por sua vibração própria. Na questão seguinte, 88A, Kardec pergunta se essa chama ou centelha tem uma cor qualquer, ou seja, o nosso espírito tem cor. Qual é a cor do nosso espírito? E os espíritos dizem para Kardec que, para nós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, conforme seja o espírito mais ou menos puro. É muito comum nós observarmos pinturas, desde sempre, vamos dizer assim, principalmente depois do desenvolvimento do cristianismo, daquelas pessoas que são consideradas santas e aureoladas com uma energia, uma luz muito clara. Nós temos, já muito antes desses conhecimentos, a ideia de que os espíritos santificados, puros, são iluminados. E isso é verdade. Intuitivamente a gente sabe disso. E agora os espíritos estão dizendo que vai ser o espírito mais brilhante quanto mais puro ele for. E o contrário também é verdadeiro. Por favor. Dessa
forma, nós temos aqui para referência, do nosso lado esquerdo, uma simbolizando um espírito, seria aquele clarãozinho, aquela centelha etérea, uma chama. Ora, esse espírito vai precisar de um corpo para poder se exteriorizar aqui no mundo da matéria. Para isso ele utiliza um perispírito, que é um corpo mais fluídico, que vai sustentar, que vai formar um novo corpo aqui na Terra para todos nós. Esse perispírito sofre a influência direta do Espírito. E tem a forma, segundo a questão 96 do Livro dos Espíritos, tem a forma que o Espírito queira. Consequentemente, o nosso Espírito é capaz de moldar o nosso corpo físico ou de interferir no funcionamento dele por conta da sua atividade mental. Por favor. Aqui é a minha carteira de identidade espiritual, é a corzinha do meu espírito, bem escurinho. É só uma referência daquilo que os espíritos estão dizendo. O espírito pode ser opaco, escuro, por favor, ou pode ser brilhante a esse ponto, né? Vai depender do quê? Do nosso desenvolvimento moral. Não é conhecimento técnico, não é conhecimento de todas as coisas, é moralidade. O que vai diferenciar se o espírito é mais escuro na sua composição de chama etérea ou se ele é mais brilhante. Por favor, Alexandre. O que disse Jesus a respeito há 2000 anos atrás? No Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículo 34, o Senhor vai dizer para todos nós que a candeia do teu corpo são os teus olhos. Se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Bondade, luminoso. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Maldade, trevas. O Senhor Jesus está dizendo que a forma como a gente observa o mundo, os olhos, é que nós vamos acender o nosso brilho, a nossa luz. Por que ele usa olhos? Porque na maior parte das vezes, a forma como a gente enxerga o mundo, as pessoas, as situações e as circunstâncias. Mas é através da mente, do espírito, que a gente vai raciocinar. Então os olhos é a porta de entrada das informações para o raciocínio do espírito. Olhos bons significa ver as coisas com bondade e as pessoas com boa vontade, com esperança, com caridade, com otimismo, com alegria. Com isso a gente vai fazer com que o nosso espírito se torne mais luminoso, diz Jesus. E o contrário também é verdadeiro. Se eu for uma pessoa, e a gente conhece gente assim, não é? Fulano tem um olho ruim que seca até pimentelho. Já ouvimos isso? Mas nunca falamos, né? Quando o olho é ruim, ou seja, quando a pessoa tem olhos de maldade, de má vontade, de pessimismo, ela vai gerar uma energia escura para o seu próprio espírito, né? A partir do seu próprio espírito. No versículo seguinte, em 11:35 de Lucas, o Senhor Jesus esclarece para nós o seguinte: vê então que a luz que há em ti não sejam trevas. O que é que ele está falando? Que a responsabilidade é nossa. Nós é que vamos fazer a opção em ter uma luz brilhante ou uma luz opaca. Jesus está dizendo para nós isso. Depois nós vamos voltar ao Senhor Jesus, por favor. Aqui nós temos um espectro de ondas do mundo material, só para a gente dar uma raciocinada a respeito. Existe o equivalente no mundo espiritual, diz André Luiz. Lá na nossa direita estão as ondas de rádios e aqui os raios gama. Lá as frequências mais curtas com as ondas mais compridas. Aqui as frequências mais altas com ondas mais curtas. Diz André Luiz que nós, os animais, estamos daquele lado, mas estamos caminhando para o lado de cá, que é o lado das angelitudes, dos seres angélicos. Os espíritos superiores, quanto mais superior é, mais rápida é a vibração do seu pensamento, consequentemente mais poder, mais penetrabilidade. Diferente de nós outros, que a gente tem ainda a nossa onda um pouco mais lenta e por isso mais comprida, a nossa atividade mental. Mas nós estamos caminhando para lá. Aqui no meio, essa faixinha colorida são as ondas do mundo material que a gente consegue enxergar com os nossos olhos.
Para trás, nós temos as ondas, então, do lado do infravermelho e do lado de cá da ultravioleta. Vamos, a partir de agora, ver um pouquinho de evolução em dois mundos também de André Luiz, pelas mãos do Chico. Para a valorização e enriquecimento do caminho que lhe compete percorrer, nós, o Espírito, recebe da vida que o acalenta e a que deve servir. Nós precisamos prestar atenção nessa colocação de André Luiz. Ele está dizendo que para valorizar e enriquecer o caminho que nós temos que percorrer, nós recebemos da vida que acalenta o nosso espírito, mas que a gente deve servir. E a gente tem um comportamento muito inverso disso. Normalmente a gente fica esperando o que é que a vida tem que dar para nós, o que é que a vida vai oferecer para nós, o que é que a vida vai trazer para nós, o que é que o destino reservou para nós, o que é que Deus vai dar para nós. Mas André Luiz está dizendo que deve ser o contrário do nosso pensamento. Nós devemos servir a vida com a nossa inteligência e começarmos a perguntar, como Saulo de Tarso perguntou para Jesus: Senhor, o que queres que eu te faça? Então já é hora de nós agirmos e não ficar esperando as coisas acontecerem. O tesouro do cérebro. Então nós recebemos da vida o cérebro. Nós temos por incrível que pareça, o ser humano tem um cérebro de quase 1,5 kg. E olha que tem determinadas situações que parece que a gente não tem cérebro. Não é verdade? Quando a gente vê determinados acontecimentos e notícias na televisão, quando a gente vê determinadas ações perpetradas pelos seres humanos, e às vezes pessoas que têm alto poder intelectual, dá a impressão que a gente não tem cérebro, não raciocina direito ainda do jeito que precisa raciocinar. Mas nós temos um cérebro, por intermédio do qual o Espírito exterioriza as ondas que lhe marcam a individualidade no concerto das forças universais e absorve. Então constantemente nós estamos absorvendo energia, aquelas com as quais pode entrar em sintonia, ampliando os recursos de seu cabedal de conhecimento, das quais se deve aproveitar no aprimoramento intensivo de si mesmo, no trabalho da própria sublimação. Trabalho é pessoal. O Luiz está deixando claro que nós precisamos nos esforçar para aumentar o nosso cabedal de conhecimento, aproveitando-nos para aprimorar o nosso espírito, mas isso depende só de nós, para nós atingirmos a sublimação. Ninguém vai progredir por nós. Nós vamos progredir quando nós quisermos. A vontade é um atributo do Espírito. Todos nós vamos descobrir isso mais cedo ou mais tarde. É importante que a gente raciocine a respeito para tomar a decisão logo. Aqui nós temos uma figura que mostra 3 ondas. Vamos imaginar que aquela onda mais ao fundo, em azul, seja a nossa. E nós estamos recebendo outras ondas, passando pelo nosso sensório, vamos dizer assim, outras ondas de outras mentes. Mas não são ondas que estão na mesma sintonia, na mesma frequência. Consequentemente, essas ondas passam e eu não percebo. Mas de vez em quando acontece com a gente de estarmos focados em determinadas coisas e de repente passa um pensamento louco pelo nosso cérebro. Já aconteceu isso com vocês? Nossa, de onde eu tirei isso? Não estava pensando nisso, como é que apareceu? São ondas flutuantes que estão por aí, geradas por espíritos outros, podem ter sido até geradas por encarnados. A questão é se eu vou ficar com esse pensamento ou se eu vou dispensá-lo. Da mesma forma como eu mudo de canal na televisão ou no dial do rádio, quando eu mudo as estações, se eu quero ficar naquela ou na outra frequência. Então eu vou escolher qual frequência vai ficar. A sintonia mental é definida o seguinte pelo André Luiz: pelas ondas de pensamento que se enovelam umas sobre as outras, segundo a combinação de frequência e trajeto, natureza e objetivo, encontram-se as mentes semelhantes entre si. Então, se eu sou otimista, se eu tenho fé, se eu tenho confiança, eu vou entrar em sintonia com espíritos e a tendência natural de me envolver com os encarnados com esse mesmo tipo de frequência. Mas se eu sou uma pessoa depressiva, se eu sou taciturno, se eu sou negativo, se eu, enfim, sou mais introspecto, não tão confiante em Deus, eu também vou atrair para junto de mim espíritos afins.
no mesmo nível, é uma questão matemática, né? Formando núcleos, essas mentes juntas formam núcleos de progresso em que homens nobres assimilaram as correntes mentais dos espíritos superiores para gerar trabalho edificante e educativo. Trabalho edificante e educativo, essa é a nossa obrigação. Originando processos vários de simbiose em que almas estacionárias se enquistam mutuamente. Ou seja, se eu me envolver com entidades menos felizes pela forma de pensar delas, que vai entrar em sintonia com a minha, eu começo a me envolver em processos obsessivos que vão permanecer por um determinado período, desafiando debates imperativos da evolução, estabelecendo obsessões lamentáveis a se abastecerem sempre novas nas teias do crime ou na etiologia complexa das enfermidades mentais. Nós precisamos prestar muita atenção na nossa forma de pensar, porque a gente vai atrair seres espirituais que pensam da mesma forma, ou aqueles que sabem aquilo que pensamos, e por termos uma condição moral não muito satisfatória, eles vão imprimir determinadas condições na nossa forma de pensar e agir, que a gente vai acabar sendo um instrumento deles. Nós vamos ver isso já já. Livro dos Espíritos. Pode passar. Na questão 457, Allan Kardec pergunta o seguinte: os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Frequentemente conhecem o que gostarias de esconder de vós mesmos, nem atos, nem pensamentos lhes podem ser ocultados. Então a nossa energia é exteriorizada e os espíritos veem essa energia. De acordo com a vibração, os espíritos identificam aquilo que nós estamos pensando, em termos morais. Eles se aproximam, sintonizam-se no nosso pensamento e ficam sabendo o que nós estamos pensando. Então a gente não consegue esconder o pensamento de ninguém. Paulo de Tarso nos alerta em uma de suas cartas, dizendo que nós estamos sempre rodeados por uma nuvem de testemunhos. Os espíritos. Na questão 459, Kardec pergunta: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Quando a gente entra em sintonia com um espírito desencarnado, o pensamento dele, e se ele estiver consciente disso, principalmente, ele vai impor o pensamento dele por aceitação nossa, e a gente, à medida em que a gente vai aceitando o pensamento dele, daqui a pouco nós começamos a fazer o que ele quer que a gente faça. Então nós vamos atingindo as raias da obsessão, chegando a um processo de subjugação, ou seja, vamos fazer exatamente aquilo que o espírito quer, mas tudo isso começou pela sintonia de pensamento, começou pela vibração através da nossa atividade mental. Na questão 467, Kardec pergunta: pode o homem se libertar da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Sim, porque apenas se ligam àqueles que os solicitam por seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Que tipo de desejo eu tenho diante da vida? Quais são os meus desejos? Quais são as minhas vontades? Estão relacionadas ao mundo material e à satisfação das viciações, da sensualidade, dos vícios de uma forma geral, da vaidade, do orgulho, do egoísmo? Ou eu já penso diferente? Eu penso em termos de espírito imortal, de vida após a morte, trazendo consequências daquilo que fiz. O que é que eu tenho dentro de mim como desejo para o dia a dia? Eu desejo ser obedecido à força? Eu desejo só coisas materiais? Isso vai fazer com que eu atraia espíritos dessa forma, esse pensamento. Mas, no geral, quais são os meus pensamentos? Que tipo de pensamento fica flutuando dentro do meu mundo íntimo? São esses desejos e pensamentos que vão atrair espíritos para junto de mim. 469. Como se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e anulais o domínio que querem ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos inspiram maus pensamentos. Os bons espíritos nos incitam sempre às regras do Senhor Jesus: a da paciência, a da tolerância, a da boa vontade, a do perdão, da caridade. Tudo que fugir disso é mau espírito.
Já dá para a gente identificar. Tudo que chamar a nossa atenção para o lado do orgulho, do egoísmo e da vaidade é mau espírito. Sopram a discórdia e excitam todas as más paixões. Desconfiai especialmente daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos conquistam pela fraqueza. Eis porque Jesus nos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vamos voltar aqui na frase inicial: fazendo o bem, colocando toda a confiança em Deus, a gente repele os maus espíritos. Mas o que é fazer o bem? Será que fazer o bem é tão somente praticar a caridade nas oportunidades que nós temos de ajudar alguém materialmente? Será que fazer o bem é vir ao centro e ajudar o centro nas suas atividades de manutenção? Distribuir coisas, ajudar a cuidar de uma forma geral do centro? Também é. Mas nós nos esquecemos que fazer o bem começa a hora que nós acordamos até a hora que vamos dormir. Se nós acordarmos pessimistas, nós não estaremos fazendo o bem para aqueles que moram conosco. Se nós acordarmos de mau humor, revoltados, críticos, exigentes, cobradores, nós não estaremos praticando o bem. Praticar o bem é em todas as situações da vida, em todos os relacionamentos. Por isso eu preciso educar o meu espírito na arte de ser bom, ou seja, ser bom para todas as pessoas com as quais eu convivo, em todos os lugares e em todos os instantes e de toda forma. E isso começa lá em casa, na hora que a gente levanta. Um bom dia agradável, um incentivo vai com Deus, esse café está maravilhoso, e assim por diante. Começar a ser um pouquinho melhor para as pessoas que convivem conosco, e depois na rua, e depois no trabalho, e depois na sociedade. Isso é fazer o bem. Não é só escolher determinadas oportunidades para fazer alguma doaçãozinha, ou... Não. É ouvir um pouco mais, é falar um pouco menos, é oferecer o ombro para quem está precisando de consolo. E isso é fazer o bem. E confiança em Deus, nós confiamos em Deus? Quando nós confiarmos plenamente em Deus, nós não vamos reclamar de nada. Absolutamente nada. Porque dizia Jesus: não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba. Todos os fios de cabelo de vossa cabeça estão contados. Deus sabe do que você necessita muito antes de você mesmo saber. Ó, todas as coisas que acontecem então estão sobre a ótica de Deus, que é a própria perfeição. Consequentemente, o que está acontecendo é bom para o meu espírito, se eu utilizar o mecanismo no sentido adequado. Senão eu não confio em Deus, porque aí eu vou começar a reclamar. E se eu reclamo é porque eu não confio. Precisamos aprender, então, não reclamar mais da situação e começar a fazer opção por qual é a solução. De que jeito eu saio disso? O que é que o Senhor Jesus diria? O que é que os bons espíritos aconselham? E aí a gente vai arrumando solução para todas as coisas. Por favor. Na questão 833, Kardec está lá no capítulo Lei de Liberdade. Na terceira parte do Livro dos Espíritos. Há no homem alguma coisa livre de qualquer constrangimento e da qual desfruta de uma liberdade absoluta? É pelo pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limites, porque o pensamento desconhece obstáculos, pode-se deter seu voo, mas não aniquilar. O que isso significa? Que a gente pode pressionar alguém a fazer o que a gente quer, pode pressionar alguém a se comportar do jeito que a gente quer, a gente pode pôr alguém na prisão, pode pôr alguém numa cama de hospital ou numa cadeira de roda. Essa pessoa vai estar sem liberdade, mas no mundo íntimo dela a gente não consegue intervir. Ela vai pensar de nós o que ela quiser, e ela vai desejar para nós também o que ela quiser. É isso que Kardec está ouvindo dos Espíritos, e precisam prestar atenção nisso. Na questão seguinte, para fecharmos essa parte da exteriorização do pensamento, Kardec pergunta: o homem é responsável por seu pensamento? Sim, é responsável diante de Deus. Somente Deus, podendo conhecê-lo, podendo absolve segundo sua justiça. Por que Kardec perguntaria uma coisa dessa? Com André Luiz nos explicando que o pensamento é energia, e energia produz efeito, a causa do pensamento vai ser responsável pelo efeito dele. Então tudo que eu pensar traz uma ação, é uma ação. A consequência do meu pensamento é uma reação. Essa reação está vinculada ao meu destino, através do mecanismo de ação e reação. O que isso significa? Pensei mal de alguém, já sou um devedor desse alguém.
porque a energia pensante foi lá e atingiu aquela pessoa. O prejuízo que causou está na minha ficha kármica para ser solucionado mais para frente. Às vezes a gente não se vinga, mas Deus é grande. O que é Deus está guardado. É a mesma coisa que se vingar. Nós estamos pensando, vai atingir a pessoa, consequentemente eu sou responsável por isso. Então é muito importante a gente higienizar o nosso mundo mental, não desejar o mal para ninguém, em nenhuma circunstância, não pensar mal de ninguém. Mas basta a gente assistir um daqueles programas policiais que passam na televisão e eles mostram um irmãozinho nosso que causou um transtorno, praticou um crime, e o nosso primeiro pensamento é de revolta, tem que ter pena de morte. Nós estamos julgando e condenando pelo pensamento, ou seja, nós estamos nos inscrevendo na mesma situação dele. Se acontecer algo com a gente, vai ser necessário passar por aquilo que a gente está mandando acontecer com ele. Então nós precisamos pensar muito bem naquilo que a gente pensa dos outros, tanto que o Senhor Jesus dizia para nós não julgarmos, né? Mensageiros de André Luiz. Ainda tem mais um pedacinho de exteriorização para passar. Vamos prestar um pouquinho mais de atenção, porque esse texto, esse trecho em que Aniceto e André Luiz conversam, é muito importante para nós entendermos que tipo de vibração tem dentro de nossas casas, nossos lares, que tipo de vibração tem na rua, no centro espírita, em qualquer lugar. Aniceto é um benfeitor que vem trazendo, um instrutor espiritual que vem trazendo alguns espíritos, e André Luiz está junto, para visitar a crosta terrestre. E ele diz para André Luiz e para o grupo: estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? São nuvens de bactérias variadas, flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Nuvem de bactérias mentais, ele está dizendo. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas, e essas nuvens são atraídas por elas mesmas. Tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Então a soma dos nossos pensamentos aqui, dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, vai produzir uma nuvem de energia psíquica. Por favor. André Luiz então pergunta: mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria, como o núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais? E Aniceto responde: não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade de circunstâncias. Ele chama de mente enferma quando a gente pensa negativamente. Desse modo, continua Aniceto, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Todos precisamos saber emitir e saber receber. Está nas nossas mãos. Mas que tipo de comportamento nós temos dentro de casa? A gente ainda é daquele grupo de pessoas que vive um gritando com o outro, um xingando com o outro, um reclamando do outro, um acusando o outro. Esse tipo de comportamento vai gerar nuvens extremamente densas de energia negativa e vai afetar todos os envolvidos. Qual é o antídoto? A mudança de pensamento e a introdução do Evangelho em nossas vidas e do culto do Evangelho no lar, para estabelecer um foco de luz lá dentro de casa, para higienizar os espaços. Quando a gente leva o Evangelho e a prece para dentro de casa e os bons pensamentos, a gente higieniza o nosso lar e as coisas começam a fluir com mais tranquilidade e todo mundo começa a viver um pouquinho mais feliz. É isso que nós precisamos entender. Trazer o Evangelho do Senhor Jesus para dentro de casa, o culto do Evangelho no lar, gera energias potentíssimas e atrai a atenção dos bons espíritos, expulsando aqueles que não, os maus que não quiserem se modificar junto com a gente. Então é ideal para todos, o ideal para todos nós é o Evangelho.
na prática mental, na prática do dia a dia e lá dentro de nossas casas. O que disse Jesus ainda sobre isso? Pode passar. Em Mateus 26, 41, ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O vigiai vem em primeiro lugar. É obrigação nossa saber o que se passa dentro do nosso mundo íntimo. Somos uma individualidade, nós vamos responder por nós mesmos. E orar é importante porque aumenta a vibração do nosso espírito. Consequentemente, afasta a gente das vibrações mais baixas dos espíritos mais inferiores. Então, a oração de coração e de entendimento é um santo remédio para as influências negativas, aquilo que nós entendemos e o que Jesus diz como tentação, ou seja, os pensamentos externos que chegam até nós, mas a gente não vigia, cede e aí faz o que o Espírito quer. São as tentações da vida. Porque os bons espíritos vão nos induzir para as coisas boas, mas os maus espíritos vão nos induzir para a viciação. Bem, então nós encerramos aqui a parte espiritual da coisa. Vamos conversar rapidamente sobre a parte corporal. Qual é a influência do nosso pensamento na vida física? Hoje a ciência já sabe com bastante clareza o quanto interfere na saúde física a forma da pessoa pensar. Existem livros e mais livros a respeito disso, baseados em pesquisas. Mas nós podemos falar de dois aqui que é extremamente simples de serem lidos e altamente informativos: Deus, fé e saúde, e amor e sobrevivência. Leiam esses dois livros. O quanto que impacta em nossa vida física os pensamentos que nós temos, as emoções que esses pensamentos carregam, as energias que são geradas pelas nossas emoções. Vamos dar uma passada rápida aqui então na parte física. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz para nós que a inteligência, ou seja, o espírito, disciplina as células do corpo, colocando-as a seu serviço. Aquela história de que a carne é fraca, a carne só é fraca porque o espírito é fraco. Quando o espírito for forte, ele vai dominar as tendências da carne e vai priorizar aquilo que é melhor para o espírito, porque vai ser entendido que o corpo é tão somente um veículo. Missionário da Luz, André Luiz vai falar então para nós, no capítulo 2, sobre a epífise ou glândula pineal. Por quê? Porque a epífise, nós vamos ver isso com André Luiz, é o órgão onde o nosso espírito está ligado eletromagneticamente. Aquele foquinho de luz, que não é matéria, mas é alguma coisa, tem uma ligação direta com o corpo. É principalmente através da epífise. Mas, como curiosidade, tão somente para nós raciocinarmos um pouco a respeito. São informações novas da ciência, mas nós temos o livro dos Espíritos nos falando há 156 anos. Na questão 146 e na questão 146A, Allan Kardec pergunta para os espíritos aonde é que se dá a ligação do espírito com o corpo físico. Os espíritos disseram o seguinte: nas pessoas com tendência intelectualizadas, a ligação está mais focada no cérebro. Nas pessoas mais emotivas, sentimentais, está no coração. São os espíritos que estão dizendo na questão 146 e 146A. A ciência sabe hoje que o nosso coração possui cerca de 40 mil neurônios. Neurônios são células do cérebro, são células vinculadas à nossa atividade mental. O nosso coração possui hoje, nós já sabemos, 40 mil neurônios, ou seja, células nervosas que são ligadas ao cérebro através do vácuo. Então os espíritos estão com a razão, dizendo que o espírito pode ficar tão preso ao cérebro quanto ao coração, porque há ponto de convergência entre ambos através de células nervosas. Mas disse o Senhor Jesus, e nós vamos ver isso lá na frente: por que arrazoeis o mal em vossos corações? Há 2000 anos atrás o Senhor perguntou por que a gente pensa mal em nossos corações. Por que ele usou essa metáfora? Será que queria dizer no Cristo que a gente também pensa com o coração através dos 40 mil neurônios?
precisamos estudar a respeito. Joana de Ângeles escreveu num dos últimos, através de Divaldo Pereira Franco, num dos últimos exemplares do Reformador da Federação Espírita Brasileira, algo sobre isso. Vamos dar uma pensada a respeito. Ou seja, pensar um pouquinho mais com o coração. Por favor. Bem, a glândula pineal é a glândula da vida mental. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade. Segrega hormônios psíquicos ou unidades forças que vão atuar nas energias geradoras. Conservam ascendência em todo o sistema endócrino, ligado à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Vamos analisar rapidamente esse trecho. A epífise, do tamanho de uma ervilhazinha, fica situada no nosso cérebro, bem lá no centro do nosso crânio, e ela preside os fenômenos da emotividade. Quem fica emocionado é o espírito, mas através da epífise aciona o sistema límbico vai distribuir para o corpo as reações em função das nossas emoções. Segrega hormônios psíquicos. Ora, nós todos temos um sistema chamado endócrino que gera hormônios que fazem com que o organismo funcione dessa ou daquela maneira. André Luiz está dizendo que nosso espírito, através da epífise, somos capazes de gerar hormônios psíquicos e fazer com que o sistema endócrino funcione dessa ou daquela maneira. Ou seja, eu posso ajudar a curar meu corpo. Hoje já se sabe que as pessoas positivas, que oram, que frequentam regularmente um serviço religioso pelo menos uma vez por semana, vivem mais tempo, ficam menos doentes. Quando ficam doentes, precisam de menos remédio para serem curados. Tudo isso é atividade do espírito através da epífise, trabalhando em cima do corpo, ou seja, emitindo energias positivas ou hormônios psíquicos em cima do nosso corpo. Mas é preciso vontade. Vontade, muita vontade. As redes nervosas do nosso corpo constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares. E sob sua direção efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Quer dizer, nós somos capazes de atingir qualquer célula do nosso corpo físico através do pensamento e das energias do pensamento. Por favor. Aqui nós temos resumidamente o sistema endócrino. Do nosso lado direito está uma mulher, do lado esquerdo o homem. Alguns são comuns aos dois, e claro, aqui embaixo os ovários da mulher e os testículos dos homens são, claro, diferentes. Mas daí para cima, os rins com as suprarrenais, e o pâncreas, o timo, a tireoide, a hipófise e a epífise lá em cima. O que acontece? Quando nós nos estressamos, quando nós nos tornamos um pouco mais agitados intimamente, nervosos, quando nós perdemos um pouco do equilíbrio, automaticamente, ou quando a gente se defronta a uma situação nova, ou nos causa medo, ou de repente a gente tem que tomar uma decisão, automaticamente as suprarrenais que estão em cima do nosso rim jogam adrenalina na circulação sanguínea como start da produção de energia. Ou seja, quando a gente está diante de uma situação dessa, nosso corpo já gera energia que é para utilizarmos essa energia. Mas nós temos duas opções. Uma é enfrentar o problema, a situação, queimando essa energia. A outra é fugindo do problema, é não enfrentando a situação. Continuar pensando, sem tomar decisões, sem fazer o que precisa ser feito. Consequentemente, aquela energia fica circulando dentro do nosso corpo. E isso vai gerar mais desequilíbrios físicos. É como se nós pegássemos um carro aqui, mesmo que fosse 0 km, e fôssemos daqui em São Paulo em segunda andando a 120 por hora. É muita energia para pouco carro. Ele não vai suportar. E há uma outra questão muito interessante também que acontece conosco. Quando o espírito, que é o espírito que fica nervoso, que se irrita, que perde a paciência, que fica intolerante, quando ele atinge esse estágio, através da epífise, faz com que os órgãos do nosso corpo alterem o funcionamento. No estômago, por exemplo, acelera-se a formação de ácido clorídrico. O que é isso? O ácido clorídrico, ele digere, ele vai consumir os alimentos que chegam no nosso estômago. É da natureza isso. A gente se alimenta, o ácido clorídrico é gerado para decompor o alimento. Mas eu vivo com raiva, eu vivo nervoso, eu sou esquentado, eu tenho pavio curto, eu sou neto de espanhol.
Eu sou do signo de Leão, consequentemente, meu corpo vai gerar ácido clorídrico indefinidamente, mas nem sempre tem comida dentro do estômago. E aí o que é que o ácido clorídrico vai corroer? O estômago. E aí começam a aparecer gastrite, úlcera nervosa, o que mais? Cânceres, por conta da atividade mental do espírito. Não é o estômago que está ruim, e não é a sua esposa que te deixa assim, ou o seu marido que te deixa assim, é você que fica assim. É a atividade do espírito. Então o estômago é o sinalzinho amarelo de que a coisa mentalmente não está indo bem, que é preciso mudar a forma de pensar, porque o estômago vai te alertar, você está pensando errado, você está se preocupando demais, você está muito nervoso. E o pior é que a gente gosta de ser assim. Então, nós vamos ver com o Emmanuel daqui a pouco. Tipos de ondas cerebrais e estados de consciência. Pode passar, Alexandre. As ondas delta vão de 1 a 3,9 Hz, é quando nós estamos dormindo. Acredito que uma grande parte aqui já fez eletroencefalograma, não? É o que mede as vibrações do nosso cérebro. Delta é de 4 a 7,9 é quando estamos meditando, num estado de intuição, de criatividade e uso da memória. Em alfa é quando nós estamos relaxados, vai de 8 a 12,9 Hz. Ou estamos meditando. A outra meditação é um pouco mais profunda. Beta. Beta é de 13 a 30 Hz. É atividade diária. Quando a gente acorda, a gente entra em beta. E aí começamos a raciocinar das coisas do dia a dia. Atividade diária, concentração para fazer o que precisa ser feito, e cognição, que é se aperceber das coisas e aprender. O problema é isso aqui, são as ondas gama, 30 Hz para mais. Estados de excitação nervosa, estado emocional não é elevado, é alterado. Mas e aí? Por favor. Pesquisas indicam que estamos gastando muito do nosso tempo em altas frequências de ondas cerebrais, o que é péssimo para a saúde, pois essas ondas estimulam nossas respostas de estresse, além de originar desordens psíquicas e físicas. Alguns de nós, quando fica nervoso, tem diarreia. Outros desmaiam. Outros transpiram muito. Outros perdem a força nas pernas. É a reação do corpo aos comandos do espírito, segundo a sua característica. Pensamento e Vida de Emmanuel, capítulo 28, em 1958. Pode passar. Nem toda enfermidade, diz o benfeitor Emmanuel, está vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Claro, tem doenças que a gente traz por necessidade kármica, né? Mas a vida mental guarda positiva influenciação sobre todas as doenças. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes dos implementos que o compõem. Quer dizer, os nossos reflexos mentais fazem com que a gente piore em determinados estados de saúde ou crie determinadas doenças. Por favor. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. E toda a aflição animalhada é como ferrugem destruidora prejudicando o funcionamento. Nós grifamos uma animalhada porque o que Emmanuel está querendo dizer é que a gente mima as nossas doenças. A gente gosta de falar para os outros que a gente está doente. Nossa, estava com uma dor de cabeça ontem. Se alguém chega para nós e fala, rapaz, estou com uma úlcera, a gente já pergunta, matou a Sandra? A gente sempre está disputando ou querendo dizer que a gente tem doença, que tem isso, tem aquilo, para chamar a atenção para o nosso ego, para fortalecer a nossa vaidade. É isso que ele está falando, que a gente mima os estados depressivos. Eu estou tão desanimado. Fica contando para todo mundo. Estamos mimando essas situações de perfeitor, por favor. Sabe hoje a medicina, em 1958, e hoje muito mais, que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionem ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles auridos nas decepções ou nos dissabores,
que adotamos por flagelo constante do campo íntimo. Quando a gente se decepciona, a gente reza e fica quietinho, ou a gente conta para os outros? Conta para meio mundo. Estou tão decepcionado com fulano que você nem imagina. Esperava tanto dele, olha, é isso que ele está falando. A gente adota. E os dissabores da vida? A gente reclama de Deus, resmunga, introspecta isso e fica ruminando essa ideia. Então o Emmanuel está dizendo para nós que a gente adota essas situações e quer sarar, e quer ter saúde, e quer ser feliz. Não está certo. É isso que ele está dizendo. Cultivar melindres e desgostos, mas o espírito ainda se melindra, se desgosta? Acho que não, né? Bom, irritação e mágoa também não. A gente se irrita ainda e tem mania de dizer que são as pessoas que irritam a gente, né? Quem consegue manter a paz com um marido desse? Quem consegue viver em harmonia com uma esposa dessa? A gente bota a culpa nos outros, é mais fácil do que mudar intimamente pela aceitação. Pela aceitação. O Evangelho, segundo o Espiritismo, vai trazer para nós a regra: abnegação e devotamento. Abnega de seus valores e se devota à causa do bem. É o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea. Quando a gente fica com raiva de alguém, não é essa pessoa que fica doente, somos nós. Então ela faz coisa que nos magoa e nós é que ficamos doentes. Nós não vamos deixar a mágoa, a irritação entrar dentro da gente. É perdoar 70 vezes 7 vezes. É caminhar 2.000 passos com quem pedir para caminhar 1.000. É dar a camisa para quem pede a blusa. E assim sucessivamente. É perdoar 70 vezes 7 vezes. E assim nós vamos tocando nossas vidas. Estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, o sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento das nossas faculdades para a vida eterna. Guardemos assim, regra de Emmanuel para todos nós, compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda. Nós não vamos conseguir, isso pouquíssimas pessoas conseguem, mudar de uma hora para outra. Mas é preciso traçar um plano de corrigendo. Lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho fala para a gente passar em revista todos os dias aquilo que a gente fez, como nós procedemos. E aí você vai arquitetando para o próximo dia soluções para não ocorrer mais aquilo. Ou seja, vá se recondicionando, ele quer dizer. Então eu vou falar para mim assim: amanhã, quando eu chegar lá no trabalho, aquele folgado pedir para mim fazer o serviço dele, eu não vou me irritar. Eu vou me preparar. Eu vou falar simplesmente para ele que não dá, porque eu tenho mais o que fazer. Mas eu não vou ficar nervoso com ele só porque ele ganha o dobro do que eu ganho. Nós precisamos traçar um planejamento para a mudança. Não dá para falar a partir de hoje eu perdoo. Por quê? Porque nós temos, segundo Daniel Goleman, um pesquisador das emoções e que escreveu Inteligência Emocional, nós temos 2 tipos de mente. Só para efeito de raciocinamento é uma só, mas vamos dizer que temos 2. Uma é a mente racional, é que procura soluções racionais. A outra mente é a mente emocional, é aquela que se envolve por conta da situação. Se eu deixar para perdoar na hora que eu for agredido, eu não vou conseguir. Porque a mente emocional é muito mais rápida do que a racional. Eu posso ter decorado o Evangelho segundo o Espiritismo inteiro, mas naquela hora eu não vou lembrar de nenhuma palavra. E vou explodir porque essa é a minha tendência. Eu trago isso de outras existências. Então eu preciso planejar. Amanhã eu vou me tornar uma pessoa mais calma. Amanhã eu vou me tornar uma pessoa mais tolerante. Quando acontecer isso eu vou reagir assim. E assim sucessivamente. É um planejamento. É um recondicionamento psicológico. André Luiz fala isso para nós em mecanismos da mediunidade. A gente pode se recondicionar. Com o apoio do estudo nobre e do serviço constante. Estudo nobre, lê coisa que presta. Quando a gente vai lá no médico, no dentista, enquanto não chega a nossa vez, que tipo de revista que a gente pega para ler? É Globo Ciência? É Galileu?
super interessante? Não, é contigo, é comigo, é caras, é tititi, é minha novela. Eu conheço essa, mas não leio ainda. Qual é a nossa preferência? É para aprender? Estudo nobre. Aprender sempre, é o espírito, é o princípio inteligente, precisa se desenvolver. Mas a gente quer encher o nosso espírito, a nossa cabeça de nada. Somos experts em nada. Nada que presta. E com serviço constante. É que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor, evitando reflexos mentais, letais, que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Olha só, suicídio indireto, o que é? É encurtar a vida. Então a atividade mental, se for degringolada, principalmente emocionalmente, vai fazer com que o corpo perca as suas energias e desencarna mais cedo o espírito. Isso é suicídio indireto. Fica devendo um tempo de vida. Questão 199 do Livro dos Espíritos. Morte precoce aqui na Terra é quase sempre resto de vida anterior. Ou seja, o espírito não viveu o tempo que precisava, porque judiou do corpo. Ficou devendo 5 anos, 10 anos, 7 anos, 2 anos. Tem que nascer para recompor o seu balancete diante da justiça divina. Só pensar nisso, por favor. O que disse Jesus a respeito? Conheceram Jesus, seus pensamentos, disse, repetindo o que nós falamos lá atrás. Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? É como se o Cristo falasse: não faz isso não, isso aí vai fazer mal para vocês. Você está pensando mal, é ruim para você, não é para os outros. Você vai sofrer as consequências dos seus maus pensamentos, das suas más elucubrações mentais. Pensa melhor um pouquinho, muda a sintonia, gera energias positivas, reza um pouco mais. Medite um pouco mais no bem, programe-se para o bem. É isso que ele queria dizer. Faz mal para a gente, não faz mal para os outros. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. Nós somos a luz do mundo. Hoje, a notícia que nós temos da espiritualidade, que em torno da nossa Terra existe uma camada enorme de energia densa, escura, pesada, que nós todos conhecemos como umbral. O cristianismo, as cristãs conhecem como inferno. Ora, essa energia é a energia dos seres pensantes, encarnados e desencarnados, que moram na nossa Terra. Se eu acender a minha luz, pensar melhor, eu começo já a melhorar a iluminação do próprio espiritual do planeta. Então Jesus está dizendo que a claridade do planeta é relativa aos espíritos que moram aqui. Então eu não posso esperar o outro tornar-se mais claro. Eu preciso tornar o meu espírito mais claro e fazer a minha parte. Por favor, disse então em Mateus 5,16: assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está no céu. Quando Jesus fala para a gente brilhar a nossa luz diante das pessoas, é aquela luz que provém da humildade, não é a da vaidade. Ele não está dizendo para a gente se mostrar às pessoas, ele está dizendo para a gente mostrar a luz do entendimento, a luz do Evangelho, através dos nossos pensamentos e ações. Mas ele diz também para que elas vejam por isso mesmo as nossas boas obras. O que isso significa? Nós passamos a ser exemplo e incentivo para que outros façam a mesma coisa. Então, se eu sou uma pessoa do bem, que penso no bem, que quero o bem, trabalho para o bem, eu vou induzir outras pessoas a fazerem a mesma coisa. E aí nós vamos todos mudando o nosso mundo. É muito importante que a gente se engaje, então, na tarefa de renovação dos nossos espíritos. E com isso nós chegamos ao término do nosso pequeno estudo acerca das ondas mentais. No mundo de regeneração que está se aproximando, vão ficar aqui os espíritos vinculados à luminosidade brilhante. Vão ficar aqui os espíritos vinculados à prática do bem. Isso significa que se eu quiser morar aqui no planeta de regeneração, reencarnar outras vezes, continuar reencarnando aqui, eu preciso criar em mim uma vibração tal que seja de sintonia com os espíritos que vão ficar.
Isso só é possível através da prática do bem, do entendimento da mensagem do Evangelho do Senhor Jesus, que o Consolador prometido pelo próprio Mestre vem nos esclarecer sobre todas as coisas, vem nos direcionar. Nós não vamos conseguir o paraíso, ou o mundo de regeneração, ou o que quer que seja, se não fizermos a nossa parte. É importante que nós abracemos a causa de Jesus, uma vez que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, mas como ele nos disse, nós somos a luz do mundo. E nós haveremos de ficar aqui se nós quisermos, se tivermos vontade. Façamos então nossa parte, sempre com Jesus, nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.